A Palavra Amiga, do Bispo Macedo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Receba, minha amiga e meu amigo, aquilo que Deus nos tem concedido. Seja curada das suas enfermidades, curado dos seus problemas físicos, emocionais, sentimentais. Em o nome do Senhor Jesus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo cheguem agora na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho algo muito especial para dividir com vocês, muito especial, porque muitas são as pessoas que têm estado frustradas por conta da fé. Outras têm sido muito abençoadas por causa da fé. Então nós temos visto, nós temos constatado em loco que há pessoas beneficiadas pela fé e há outras frustradas, decepcionadas com a fé. Qual é a diferença? Por que umas são beneficiadas, abençoadas pela fé e outras não? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ouvir uma bela faixa musical e em seguida estaremos falando sobre esse assunto para que você venha se situar e mudar essa situação que aí está. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. As palavras de Deus, mas não viveu. Sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. As palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, ele firme sobre a rocha permaneceu. Pois é, minha amiga, meu amigo, qual a razão de muitas pessoas serem beneficiadas pela fé e outras não? Qual a razão? Porque há pessoas que dizem assim, olha, eu tenho estado na minha religião, na minha igreja,
na minha crença, há muitos anos, esperando, e nada acontece. Na verdade, a minha vida hoje é pior do que quando eu comecei a viver na fé, nessa religião. Há outras que dizem, olha, eu comecei na fé e a minha vida mudou, se transformou como da água para o vinho. E isso foi rápido, em questão de meses, ou questão de semanas, ou questão de um ano, por aí. Minha vida mudou. Por quê? Eu queria que você entendesse uma coisa. Preste atenção. Quando qualquer reino deste mundo, qualquer país deste mundo, há uma moeda em que você usa para comprar, a moeda para você vender, a moeda para você comercializar. No fundo, a moeda, o dinheiro que nós usamos, que todos nós usamos, é uma moeda de troca. Porque você dá o dinheiro e adquire aquilo ou aquele bem de consumo. Não é verdade? Você vai numa loja, você compra um objeto, você compra uma televisão, você compra um aparelho de televisão, um aparelho de rádio, você compra um objeto para cozinha, enfim, você vai no mercado, você compra comida, né? Você, na realidade, você troca aquele papel chamado dinheiro pela mercadoria que você vai consumir. Então, em todos os países do mundo existe a moeda de troca, que todos usam. Cada país tem a sua própria moeda. Muito bem. No reino de Deus também existe essa moeda. No reino de Deus, a moeda para você tomar posse de tudo o que existe no reino de Deus, no reino do Senhor Jesus, é a fé. A moeda que nós usamos para alcançar os benefícios de Deus, para trocar pelos benefícios de Deus, é a fé. Jesus fala de forma muito clara e objetiva quando diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Quer dizer, se eu julgo, eu serei julgado. Em outras palavras, para que eu venha obedecer essa palavra, para que eu venha ser beneficiado por essa palavra, para que eu não venha ser julgado, eu não posso julgar. Para que eu não seja julgado e condenado, então eu não devo julgar. Quer dizer, eu tomo uma atitude, eu manifesto a minha fé de não julgar e, obviamente, eu não serei julgado. Jesus disse também: não condeneis e não sereis condenados. Então, se eu uso a fé para não condenar o meu semelhante, então também eu não serei condenado. Agora, se eu não usar a fé e condenar, em outras palavras, eu serei condenado. Então, eu tenho que usar a fé para não condenar ninguém, a fim de que eu não seja também condenado. Jesus disse também: perdoai e sereis perdoados. Então, se eu uso a fé para perdoar, então eu estarei também sendo perdoado por causa da fé. Se por acaso eu não perdoo, então eu não estou usando a fé, então eu também não serei perdoado e também serei condenado. Veja que é uma troca. É simplesmente uma troca. Você apresenta a sua fé na obediência à palavra de Deus, você apresenta a sua fé. Nós apresentamos a nossa fé em obediência à palavra de Deus, nós seremos beneficiados, nós seremos abençoados. Mas se nós não apresentarmos a nossa fé na palavra de Deus,
nós não seremos abençoados. E ele complementa, Jesus fortalece essa ideia, dizendo: dai e dar-se-vos-á. Quer dizer, se eu tenho fé para dar, eu vou ter fé para receber. Se eu não tenho fé para dar, eu não terei fé para receber. É uma troca. É uma troca. É um negócio. É um negócio espiritual, mas é um negócio que só funciona por meio da moeda chamada fé. A moeda de troca com Deus se chama fé. O meu justo viverá pela fé. Então, se você apresenta a fé, você alcança o benefício. Se você não apresenta a fé, você não alcança o benefício. Agora, é importante notar que a moeda desse mundo é instituída pelo governo. A moeda do reino de Deus é constituída pelo próprio Rei e Senhor Jesus Cristo, que é a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Portanto, a fé, quando é agida, quando é exercida, quando é manifestada, ela traz os seus benefícios. Se ela não é exercida, se a pessoa guarda a sua fé, se ela guarda a sua fé, como guarda, por exemplo, o seu dinheiro, ela junta e fica guardando, o que acontece? O dinheiro não traz nenhum benefício porque ele está guardado. Mas se a pessoa usar o dinheiro, ela vai, obviamente, trocar por outras coisas que vão beneficiá-la. A mesma coisa com respeito à fé. Se eu uso a fé, se eu manifesto a minha fé, se eu exercito a minha fé, se eu executo a minha fé, então automaticamente eu vou ter o retorno, eu vou ter a bênção de Deus, eu vou ter o cumprimento da palavra de Deus. Agora, se eu guardo a minha fé, se eu mantenho a minha fé segura, obviamente eu estarei amarrado, engessado, impedido de tomar posse das promessas de Deus. Eu vou falar mais a esse respeito amanhã para que fique muito bem claro. Mas eu queria que você, minha amiga, meu amigo, pensasse comigo. Toda a Bíblia, de ponta a ponta, Deus propõe uma troca com o ser humano. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, há uma troca. Você tem que trocar a sua vida, para trocar a sua vida pela vida que Jesus lhe dá, você tem que largar, você tem que abrir mão da sua própria vida. É assim que funciona. É assim que funciona. Amanhã estaremos falando mais sobre esse assunto, porque ele é muito importante para que você saiba o porquê que muitas pessoas conquistam pela fé e outras tantas não conquistam. Porque se a pessoa tem fé para exercitá-la, para agi-la, para funcioná-la, para manifestá-la, então ela vai ter fé para conquistar os benefícios da fé. Se ela não tem a coragem para agir a sua fé, para obedecer, para dar a sua fé, para trocá-la pelos benefícios que Deus promete na sua palavra, então ela não vai receber coisa nenhuma e, consequentemente, vai ficar frustrada. Nós vamos falar, então, como eu já disse, amanhã novamente sobre esse assunto. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios. Nós vamos agora ouvir um belo testemunho, um belíssimo testemunho do que significa ser de Deus, encontro com Deus, ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Jesus, não é de Jesus. Saiba disso, minha amiga, meu amigo. Vamos ouvir esse testemunho. Desde a minha infância sempre fui uma criança triste, rebelde. Quando eu fiquei sabendo ainda que minha mãe ela tinha feito de tudo para poder me abortar, só que eu fiquei sabendo isso de terceiros. Aí eu peguei e fui crescendo,
fazia de tudo para não ter raiva da minha mãe, nem nada, mas aquele sentimento ficava dentro de mim, tomava conta de mim. Eu sempre morei com a minha avó, nunca morei com os meus pais. Eu e minha mãe, a gente brigava demais. A gente não podia nem se ver que era motivo de briga. Aquilo dali me machucava muito. Sabe o que é você poder chegar perto da sua mãe e você brigar? Com isso, a minha mãe ficava falando pra mim que eu odiava ela, que eu não gostava dela de jeito nenhum, que o meu pai, que é, no caso, meu padrasto não é de sangue, né? Mas pra mim é o melhor pai que existe. Ela não deixava ele me registrar de jeito nenhum com o nome dele. Nisso eu fui crescendo, respondia, não queria saber de nada. Sempre tive uma resposta na ponta da língua. Ninguém na minha família acreditava em mim. Nunca dei certo em relacionamento nenhum. Ao contrário, dei muito trabalho para minha família. Aí eu cheguei a conhecer um namorado, que hoje é o meu esposo, né? Aí comecei a sofrer muito, porque esse meu namorado, ele vivia na criminalidade. Ele me deixava em casa e saía. E com isso me machucava demais, me doía demais. Eu era uma pessoa muito angustiada. Eu não podia ficar sozinha, que era motivo de chorar. Teve uma vez com esse meu namorado, ele falou que ia terminar comigo. Eu, na onde eu tava com ele, fui lá e peguei uma arma. Eu falei pra ele que se ele me deixasse eu ia me matar, porque eu já não era feliz da minha casa. Eu já não morava com a minha mãe, já brigava demais com a minha mãe, com todo mundo. Aí peguei essa arma, ele não acreditou. Eu peguei essa arma e apontei pra mim. Nessa hora ele ficou desesperado. Eu nem ligava pra mim. Ia ser nada. Nessa eu tentei várias vezes, cortei meus pulsos. Aí teve um dia que eu não tava mais aguentando. Não tava mesmo. Peguei e saí na rua, falando, eu não tenho mais nada mesmo. Eu nunca dei orgulho pra minha família. O que importa na minha vida? Foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Quando uma pessoa pegou e me chamou. E ali ela perguntou da minha vida. Mas eu falei, o que pode mudar a minha vida? Se eu tentei fazer tantas coisas e até hoje não mudou. Aí ele falou, o Espírito Santo. Eu falei, mas o que é isso de Espírito Santo? Que eu nunca ouvi falar na minha vida o que era Espírito Santo. Aí ele pegou e falou assim, começa a buscar que você vai ver o que é o Espírito Santo, o que ele pode fazer na sua vida. Nessa eu comecei a buscar. Eu busquei com todas as minhas forças. Eu renunciei tudo. Eu falei para Deus que se realmente Ele poderia mudar a minha vida, que eu renunciava tudo ali. Teve um dia, esse dia eu não me esqueço, me lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo, Ele tomou posse de mim. Ele desceu de tal forma na minha vida que eu não acreditei. Eu comecei a ter paz, eu comecei a ter alegria. Depois que eu recebi esse Espírito Santo, eu cheguei em casa, aí eu fui falar com a minha mãe. A mãe, ela estava deitada. Eu abracei a minha mãe, que aquilo que eu estava sentindo era tão maravilhoso. O Espírito Santo, ele começou a me moldar. Ele começou a me ensinar. Ele começou a me dirigir aonde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Ele começou a me moldar por inteiro. Ali eu vi a transformação da minha vida. Hoje, graças ao Espírito Santo, hoje eu sou casada. Meu esposo, ele não vai mais pra favela, ele não vai mais pra lugar nenhum. A gente hoje é um casamento recente, mas um casamento assim totalmente diferente do que um dia eu pensei em ser. Através da minha perseverança, minha avó também ela foi curada. Aí hoje eu e minha avó somos amigas também, graças ao Espírito Santo. Não poderia ter sido outra coisa. Foi Ele que transformou a minha vida. É Ele que tem transformado a cada dia. Faz-me beber nos teus rios, Senhor.
beber dos teus rios, Senhor. O templo de Salomão está aberto para todas as pessoas, todos os povos, de todas as religiões. Mas há um critério para que as pessoas possam entrar nele. O critério é disciplina. O critério é ordem. O critério é santidade, é respeito, é temor. O critério exige aquela disciplina espiritual. Você imagina, por exemplo, se você vai no templo de Salomão, você vem aqui no templo de Salomão, muito bem. E então, as pessoas que entraram no templo junto com vocês conversam, batem papo, riem, dão gargalhadas, ficam falando, telefone toca, uns vêm tirar fotos disso, fotos daquilo. Quer dizer, imagine se no templo nós tivéssemos uma feira livre, o ambiente de uma feira livre. Eu pergunto, o que adiantaria o templo para você, que veio para ter um encontro com Deus? O que adiantaria? Você há de convir que não adiantaria nada. Então, para que haja respeito à fé das pessoas, nós precisamos que as pessoas, ao adentrarem no templo, tenham, no mínimo, respeito, reverência, temor para com o dono do templo, o senhor do templo. Porque o templo, na época de Moisés, era o tabernáculo e chamava-se lugar de encontro. O templo, na época de Salomão, chamava-se o Templo de Salomão, lugar de encontro também, onde as pessoas podiam ter encontro com Deus, embora elas não pudessem entrar no Templo de Salomão naquela época, mas os sacerdotes que haviam, eles intercediam pelas pessoas, pelo povo. Hoje, o templo tem acesso para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Você imagine 10 mil pessoas no mesmo lugar. E cada um falando, cada um expressando os seus pensamentos, uns tirando fotos, outros gravando, outros atendendo o telefone celular. Enfim, eu pergunto a você, como seria possível nós termos o nosso encontro pessoal com Deus? Impossível. Então, nós editamos regras para entrar no Templo de Salomão. Nós exigimos respeito, temor, consideração. Nós exigimos que as pessoas, não importa quem sejam elas, podem ser qualquer pessoa, mas ela vai ter que estar numa disciplina rígida para que venha também respeitar as demais pessoas. O templo não é um lugar de festa, não é um baile, não é um lugar de balada, não é uma boate, não é um botequim, não é um restaurante, não é uma casa de show, não é um lugar de visitação. O templo é um lugar de encontro com Deus. E as pessoas têm que entender que para que elas possam ouvir a voz de Deus, elas têm que ficar caladas. Elas têm que se calar. Como que Deus vai falar com uma pessoa que já está falando, que não tem ouvidos para ouvir? É impossível. É impossível. Humanamente falando, é impossível você ouvir e ao mesmo tempo falar. Então, o ditado popular que diz: quando um fala, o outro tem que ouvir, tem que estar com o ouvido atento, essa é a realidade.
Para que Deus possa falar comigo, eu tenho que estar calado. Eu não posso estar falando. Eu não posso estar orando. Eu não posso estar cantando. Não. Para que Ele fale comigo, eu preciso estar atento, com os meus ouvidos abertos, para que Ele possa me falar. E ouvidos espirituais, que é mais necessário ainda. O ouvido espiritual é mais sensível do que o ouvido físico. Então eu preciso estar concentrado, eu preciso estar pensando nas coisas de Deus, nas suas promessas, nas suas leis, nas suas palavras, seus mandamentos. Então quando eu estou em meditação, quando eu estou em estado de meditação e contemplação, então o Espírito Santo fala comigo, ele pode falar comigo, porque eu estou atento. Agora, se eu estiver falando, conversando, ele não vai falar. Ele não vai falar comigo. Então, minha amiga, meu amigo, é o que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Para que eu possa ter ouvidos, eu tenho que estar com a boca fechada. Então, nós vamos continuar com esse critério de disciplina, de ordem, porque o reino de Deus é disciplina. O reino de Deus é disciplina. O reino de Deus é justiça, é disciplina. Então, aqui no templo, nós temos essa disciplina. E se você não aceita tal disciplina, fique fora disso. Porque aqui não é o seu lugar. Aqui é um lugar para as pessoas que têm sede e fome de justiça. Pessoas que querem ter um encontro com Deus, querem refazer suas vidas, querem começar do zero. Enfim, você entende o que eu estou falando. Então, se você quiser vir aqui no templo, será muito bem-vindo, mas tem que atender a essas regras. As regras de disciplina que levam ao temor, que levam ao respeito, à santidade para com o Senhor. Lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais
verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em Deus, coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Graças ao nosso bom Deus, mais uma vez estamos juntos, direto do Templo de Salomão, e nós abençoamos a sua vida. Acabamos de ouvir a mensagem com o Bispo Macedo, e eu vou mostrar para você vários milagres de pessoas que têm vencido por causa da fé. Porque quando você recebe uma palavra de morte, quando eu digo uma palavra de morte, é aquela pessoa que diz assim para você: olha, o seu caso não tem jeito. Você está desenganado pela medicina. Os exames vêm provar e comprovar que o seu caso realmente é sério. E é nessa hora que o desespero toma conta da pessoa, toma conta do ser humano. O que fazer? Como resolver? Quem pode lhe ajudar? Quem está falando com você é uma pessoa que supostamente sabe o que está falando, entende do assunto, mas a fé é o que dá a última palavra. É a fé que traz à existência aquilo que é impossível para você. Por isso, você precisa abrir os seus olhos e enxergar que, por pior que seja a sua situação, existe um milagre para você. E a prova disso é o que nós vamos ver agora. Qual o seu nome? Josefa. O que aconteceu, dona Josefa? Eu estava com uns 3 anos, que eu fui no médico, e a médica disse que eu tinha que fazer uma cirurgia no útero, porque meu ovário estava muito inflamado, e eu já tinha tomado um monte de remédio. E aí, essa semana eu passei pela médica, e a médica disse que eu tinha que marcar a cirurgia para fazer, para tirar o meu ovário. E eu peguei e saí de lá. Tomei o dinheiro emprestado e vim. Porque eu tinha certeza que era aqui que eu ia receber minha cura. E eu vim me sentando de um lado e do outro, sem aguentar sentar direito. De um lado e do outro. E agora, quando eu cheguei aqui, que eu me levantei, que eu vim para cá, eu estava morrendo de dor. Não estava aguentando. E agora eu não estou sentindo mais nada. As dores sumiram? Sumiu. Não estou sentindo nada, nada, nada. Só não estava aguentando nem ficar sentada? Eu, sentada no ônibus, eu me virava, porque para mim sentar reta eu não conseguia. Dor na coluna? No útero. Ah, no útero. No meu ovário. E aí a médica disse que eu tinha que fazer cirurgia. E eu falei para ela que eu não ia fazer agora, não. Mas ela disse, não, mas você tem que fazer, porque senão vai piorar tudo. E quando a senhora fez exames? Fiz. E deu no exame que havia o problema? Deu no exame que eu tinha que fazer. O médico que fez o exame, eu disse assim, ó, o único jeito é você tirando o ovário. Então, por favor, faz outro exame e traga aqui. Porque no outro exame vai constar, assim como as dores desapareceram, vai constar que a senhora não tem mais nada. A senhora está curada. Parabéns pela sua fé. Deus lhe abençoe, irmã. Qual o seu nome? Meu nome é Adélia. Fala, dona Adélia, o que aconteceu? Eu sou do Espírito Santo, cheguei aqui para fazer compras e eu estou com problema estava com problema nessa perna direita, devido a uma queda que eu havia levado. Eu não sabia que estava tão assim afetado minha perna. Então, tem 3 dias que eu estou aqui em São Paulo sentindo muitas dores e trabalhando com muitas dores. E eu falei assim,
Eu fui na igreja, na Tibiras, ali, falei com o pastor, eu preciso ir lá num templo. Aí ele falou assim, vou ver se eu consigo para você uma credencial. Aí eu falei assim, hoje Deus vai me curar. Porque eu já não aguentava mais. Meu marido trabalha na área de ortopedia, e eu vi que era algo assim, algo muito interno dentro da minha perna que eu estava sentindo. E onde eu chegava, eu precisava falar para as pessoas do que eu estava sentindo, porque elas me conhecem há muitos anos, eu sentia muitas dores. Elas botavam cadeiras para me sentar, para me comprar as roupas, porque era muita dor. Mas e agora, dona Adélia, o que aconteceu? Eu falei com Deus, eu vou e não vou de sandália de salto, porque eu estava de sapatilha. Eu falei assim, eu vou de salto para o templo. Eu pedi para um motorista do hotel arrumar um táxi para mim. E eu cheguei aqui e eu não estou sentindo mais nada. Mais nada. Mexe aí, faz o movimento que a senhora não conseguia. Não estou sentindo mais nada. Mais nada, bispo. Sumiram as dores? Mais nada, estou sentindo nada. Nada, bispo, nada. Não tem nada aqui mais. Deus abençoe a senhora mais e mais. Parabéns pela sua fé. Você acabou de ouvir e ver o que o poder de Deus está fazendo na vida das pessoas. No momento que elas chegam ao templo de Salomão, elas recebem o milagre. E o milagre que você quer, o milagre que você deseja, está ao seu alcance. O problema é que você pergunta à pessoa assim, o que você está disposta ou disposto a fazer para mudar de vida? Para escrever uma nova história, para ser uma pessoa diferente, para receber o que você quer. E logo a primeira resposta, eu faço qualquer coisa, eu faço tudo. Mas quando você dá a direção, quando o Espírito de Deus, ele orienta, então faça desse modo, dessa maneira, venha buscar, venha se aproximar de Deus, faça a sua parte. Então a pessoa, ela tem uma desculpa na ponta da língua para dar. E ela diz assim, não, infelizmente eu não posso, porque é longe, é difícil, é complicado, é isso, é aquilo. Eu tenho filhos pequenos. Ela arruma 1001 desculpas para não buscar o milagre na vida dela. Está diante de você. Quando nós mostramos esses milagres aqui, nós estamos provando para você que ele não mudou. Ele operava no passado e ele continua operando nos dias de hoje. Ele libertava no passado e ele continua libertando nos dias de hoje. Ele é o mesmo. Aliás, isso está escrito, que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Agora, você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar esperando que Deus faça por você aquilo que você tem que fazer. Aquilo que você precisa fazer. E é por isso que eu quero convidar você que está doente, você que está desenganado pela medicina, você não é a pessoa que está doente, mas é um ente querido seu, é uma pessoa próxima a você, que ela lhe pede ajuda e você já não sabe mais o que fazer. Você vai visitar um familiar seu no hospital, ele está lá gemendo de dor, ele está lá piorando, e você, poxa, se sente impotente. O que você pode fazer? Honestamente, se você pudesse, e eu acredito porque eu atendi uma mãe que fez esse tipo de colocação em relação ao filho dela que era drogado, e ela disse assim, se eu pudesse, eu arrancaria esse vício dele com as minhas mãos. E quando você vê um familiar ali sofrendo, você tem esse pensamento, se eu pudesse eu arrancava essa doença do corpo dela, do corpo dele. Tem casos até de mães que dizem assim, melhor que essa doença passasse para mim, para eu não ver o sofrimento do meu filho. Não é verdade? Mas a doença não precisa passar para você. Você pode ver a situação e se sentir impotente diante dela, mas a fé resolve isso. A fé te liberta, a fé te levanta, a fé muda a sua vida e essa fé está dentro de você. Essa fé está dentro de cada ser humano, mas você tem que trabalhar essa fé, manifestar essa fé. Por isso que nós estamos dedicando a terça-feira aqui no Templo de Salomão para as pessoas que estão doentes
e querem ser curadas. Nós dedicamos esse dia para as pessoas que precisam do milagre, não sabem como ou o que fazer para resolvê-los. Se você quer um milagre e não sabe como resolver o problema, você quer um milagre e não sabe como fazer para alcançá-lo, muito bem, você vai se preparar, você vai sair de casa, você vai vir até o Templo de Salomão e vão aparecer dificuldades, sim, mas você não vai considerar as dificuldades, mas você vai olhar para aquele que tem o poder de se manifestar na sua vida, que é Deus. Nessa terça-feira, às 10 horas da manhã e às 8 da noite, são 2 horários, 10 da manhã e às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos em seguida. A última jornada de uma saga de fé e coragem. Vem aí o fim da trilogia que emocionou milhões de leitores em todo o mundo. Nada a Perder 3. Do Coreto ao Templo de Salomão. A fé que transforma. O livro mais vendido do Brasil em 2013 chega com história e fotos inéditas. O surpreendente crescimento de uma missão que conquistou o planeta. Dos bairros simples do Rio de Janeiro para os 5 continentes. Dos países ricos aos vilarejos afastados da África. Das Américas à Oceania e ao Oriente Médio. Do leste europeu às nações asiáticas. Come true. Como uma pregação simples alcançou milhões de corações e mentes de diferentes raças e etnias. Como tudo começou. As lições espirituais em cada parte do mundo. As memórias jamais contadas do Bispo Edir Macedo. Os segredos do seu casamento. O marido. O pai. A família como você nunca viu. Confidências de amor e fidelidade. O histórico dia da abertura do Templo de Salomão. As palavras de quem imaginou o impossível. Os significados da construção. As inspirações. A redenção e consagração de uma obra fundada há 37 anos. O sonho em realidade. A parte final da biografia mais vendida em todo o mundo nos últimos tempos. Nada a Perder 3. Do Coreto ao Templo de Salomão. A fé que transforma. Em breve, nas principais livrarias do país. Eu quero falar a respeito da vida financeira. Eu sei que tem muita gente que luta, batalha, quer ir para frente, quer ter sucesso, quer prosperar, quer crescer, mas lhe falta a direção. A força de vontade você tem.
A determinação você tem. O desejo de vencer também você tem. Mas que adianta tudo isso se você não tem enxergado o que deveria enxergar? É como um homem muito forte, mas cego. De que vai adiantar a força dele, não é mesmo? Eu vou mostrar para você o resultado de pessoas que buscaram a direção no Congresso do Sucesso e elas alcançaram a prosperidade. Vamos ver e ouvir. Seu nome? Ana Carla. Como é que era, Ana, antes do Congresso? Bom, bispo, minha vida era completamente destruída. Eu me casei e passando 6 meses, meu esposo é engenheiro agrônomo, ele perdeu o emprego e a gente perdeu tudo com 2 filhos. E a gente foi morar de favor na casa da minha sogra, um pouco na sogra, um pouco no meu pai, para não sobrecarregar. E foi uma época muito humilhante. Tudo que eu fazia dava errado. Eu comecei a fazer 2 cursos universitários e não conseguia concluir, terminar. Tudo dava errado. Uma humilhação total. Isso afetava o casamento? Completamente. A gente chegou a quase se separar por isso. Porque, como se diz meu pai, quando a fome bate na porta, o amor pula a janela. Qual foi o momento assim mais difícil, o dia que mais marcou de humilhação? A gente depender de cesta básica da família dele para poder dar comida para as crianças. Quantos filhos? 2 filhos. Quando tem filhos, a coisa é mais pesada, né? Muito mais, né, bispo? Porque a gente é adulta, a gente se vira, né? E criança tem vontade das coisas e eles não entendem. E a gente se sentia impotente, não tinha como. Apesar dele ter uma condição de estudo, mas toda porta que ele batia dava errado, tudo dava errado. O que é que mudou depois do Congresso? Como é que está agora? Então, bispo, depois dessa corrente, as portas foram se abrindo, ele conseguiu um trabalho numa multinacional, ela é a mais conhecida mundialmente. Hoje ele está num cargo muito importante. A gente tem uma vida abençoada, hoje a gente tem carro importado, casa própria. Minha casa foi avaliada em R$1 milhão. Coisas assim que às vezes a gente olha e fala, essa corrente funciona e vale a pena. Quer dizer que mudou em todos os sentidos. O casamento hoje tem paz, como é que está? Completamente. Hoje eu vivo uma vida que eu jamais imaginei. Meus filhos hoje estudam na melhor escola daqui e eles comem o que quer, come sanduíche, vai no cinema, uma vida, vai para o shopping, vai brincar, não tem problema nenhum. Mudou tudo. Tudo. Deus abençoe. Seu nome? Daniela. Como é que era antes da corrente, Daniela? Minha vida era totalmente destruída. A que ponto? Todos. Até para comer, na hora que o cheque caía, eu não tinha como pagar e não comprar de novo. Até para comer? Até para comer. A minha filha queria um lanche, eu tinha que cortar o lanche em 2, pegar um pedacinho da carne para mim sentir o sabor. Tem 2 filhas? Sim. Nada dava certo, não? Nada. Aí começando a frequentar a corrente, pegando firme, tudo mudou. Qual foi o dia mais humilhante antes de fazer o Congresso? Era as filhas pedir algo para comer e eu não ter como comprar. Isso era a maior humilhação minha. O que é que mudou? Como é que está agora? Tá tudo uma bênção. Hoje eu conquistei a minha casa, coisa que eu morava de favor na casa do meu pai. Hoje eu comprei uma área de lazer, tenho 2 carros, comprei um carro importado faz 2 meses e conquistei a minha clínica. Eu trabalho com saúde e medicina do trabalho. O que é que essa corrente, o que é que o Congresso tem a ver com isso? Tudo. Se não fosse isso, eu estaria na lama do mesmo jeito há anos atrás. Deus abençoe. Se você quiser, hoje, segunda-feira, o Bispo Jade estará daqui a pouco, às 3 horas da tarde e também às 10 horas da noite, nessa reunião dos empresários, dando a direção para as pessoas que querem e desejam e almejam alcançar o sucesso. Ele consagrou dentro da Arca da Aliança o anel que você vai colocar no dedo, que traz o símbolo da arca, que representa a presença de Deus.
E esses 3 últimos meses do ano, você vai estar usando esse anel, essa aliança, porque você vai terminar o ano por cima. Você vai terminar o ano sendo cabeça. Você vai terminar o ano com sucesso na vida. Nesta segunda-feira, gratuitamente, todos estarão recebendo. Às 3 da tarde, como também às 10 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Sempre observando, como o Bispo Macedo já falou e tem falado, que você deve chegar antes, bem antes. A reunião começa às 3 da tarde, então, no mais tardar às 2h30, você já deve estar no santuário. A reunião começa às 10 horas da noite, então, no mais tardar, às 9 da noite, você já deve estar aqui. Então, calcule o tempo do estacionamento que você vai levar para parar o seu automóvel, o filho que você vai deixar na escolinha, para você não se atrasar e não perder esse congresso que vai dar direção para você alcançar o sucesso. Nesta segunda-feira, hoje, às 3 da tarde e logo mais às 10 da noite. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Eu já vi muitas pessoas chorar por muita coisa na vida. A mãe chora pelo filho, o marido chora pela esposa, a esposa chora pelo marido que foi embora, não é assim? Você chora pela dificuldade financeira, por uma decepção sentimental, pela perda da pessoa amada. As pessoas choram por muita coisa, mas aqui no livro de Lamentações, nós encontramos um choro diferente e que poucas pessoas têm chorado por isso. As pessoas choram pelas suas conquistas materiais. As pessoas choram pelas suas perdas materiais. Mas ele diz assim: por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas. Por que ele chorava? Ele diz: porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Esse sim você deve chorar. Porque quando o Espírito de Deus se afasta de uma pessoa, ela está perdida. A luz se apaga, você se esfria, você fica caído, você fica sem visão, você não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Essa é a realidade. Porque o Consolador, ele se afastou de você. Você é um ex-obreiro, uma ex-obreira, um ex-pastor. Você é uma pessoa que um dia esteve no nosso meio, você foi participante da mesa do Senhor, não é isso? Você desfrutou da comunhão com Deus, mas o Consolador se afastou de você, porque você rejeitou a Deus. Eu vou mostrar uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. E isso serve também para você que não tem o Espírito de Deus e deseja recebê-lo. Para você ver a importância de ter o Espírito Santo, mais do que qualquer coisa na vida. Vamos ver e ouvir. Desde muito jovem eu era muito nervosa. Tudo que as pessoas falavam para mim, normalmente é aquela pessoa que não levava desaforo para casa. Não respeitava ninguém, tinha muita ansiedade. Sempre que a minha mãe, minha irmã, qualquer outra pessoa falasse alguma coisa, sempre eu tinha razão.
Ninguém mais tinha razão, só eu. E com 18 anos eu casei e achava que isso ia melhorar, que era na minha casa o problema. E não era não, porque o problema era em mim mesmo. Cada dia que passava eu pensava que estava bem na minha casa com meu esposo, mas não, tudo que ele falava tinha uma resposta. E ele pedia para que eu mudasse e eu não conseguia mudar. Sempre brigava, qualquer pessoa falava alguma coisa, tinha resposta e falava, não, eu tenho uma razão, eu sou assim e vou morrer assim, não vou mudar nunca. E para piorar isso, tinha depressão. Tinha uma depressão e nisso veio acarretando problemas de saúde. Tive vários problemas de saúde que por mais que eu fizesse, nunca passava. Então ia no psicólogo também, tomava medicação e nisso ia passando o tempo e eu não via melhora. E aí um dia uma pessoa me convidou, que foi a minha cunhada, para ir à Igreja Universal. Ela falava para mim, o dia que você for, tudo vai mudar. E até a sua saúde vai mudar, porque os problemas de saúde eram muitos. E eu fui indo, buscando, ficava. Só que eu ouvia sempre falar que havia uma mudança, quando você tivesse a solução com o Espírito Santo. E eu falava para ela, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer o Espírito Santo. E buscava no altar. E não parava um dia, só pensava nisso. Eu foquei no Espírito Santo. E no dia 19 de abril de 2012, foi aí que eu consegui. Quando eu recebi o Espírito Santo, teve a mudança, realmente teve a mudança. E a minha própria família percebeu a mudança. Falava que não conhecia aquela Neuma, que tinha mansidão, que era calma. E que isso estava passando para eles. E que eles também queriam fazer parte disso. Então eu não respondia mais. Por mais certa que eu estivesse e ele estivesse errado, eu não tinha uma resposta, eu ficava quieta. E isso foi mudando no dia a dia. Cada dia que passou mudou, foi mudando. E os problemas de saúde que eu tinha, hoje, graças a Deus, não tenho mais nenhum. A mansidão, né, que eu era muito nervosa, muito irritada, não conseguia sorrir ou sorria só para fora. Não tinha uma paz. E hoje é o que eu tenho. Paz, saúde e tudo mudado. E essa é a proposta dessa quarta-feira no Templo de Salomão. Você receber o Espírito Santo. E se você é uma pessoa que já foi possuído com o Espírito Santo, mas acabou perdendo o Consolador, o seu caso tem jeito. Você pode voltar a buscá-lo. Não importa os seus erros ou os seus acertos. Se você quer, você pode. Querer é poder. Você vai renovar. Você vai fazer uma nova aliança com Ele. Você vai se entregar a Ele, obedecer a palavra dEle. E Ele vai te levantar. Eu convido a todos. E eu convido você que deseja mais do que tudo ter o Espírito de Deus, a presença de Deus. Nessa quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, e às 8 da noite, o Bispo Clodomir Santos estará trazendo uma direção e uma orientação que vai mudar a sua vida, e vai mudar a sua maneira de pensar, e vai mudar o seu ser. Quando o Espírito Santo é ministrado, e ele vem sobre a nossa vida, tudo muda. Há uma alegria, há uma paz, e essa paz, ela não tem preço. Essa alegria, ela não tem preço. Experimente, se você quiser, nessa quarta-feira, no Templo de Salomão, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Chegamos ao final. Deus abençoe grandemente a todos. Só Deus sabe a minha história. Meu passado só Deus sabe. E o que estou sentindo agora.